Próximo vereador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais assistentes. Esse fim de semana eu estive em Brasília, de sexta-feira até domingo, e voltei de lá com sentimentos contraditórios. Fiquei muito feliz com a realização do primeiro Congresso Internacional sobre Drogas, que aconteceu no Museu da República, na capital federal, e muito preocupado com as notícias sobre as negociações de bastidores em torno do projeto de lei 7663 do deputado federal Osmar Terra, do PMDB. Em primeiro lugar, a minha felicidade foi assistir à realização de um congresso científico de alto nível, um congresso organizado pela Universidade de Brasília e pelo Conselho Federal de Psicologia, com o objetivo de debater alternativas à proibição das drogas, visto que em todo o mundo há hoje um movimento pela flexibilização das leis de drogas. Foi um congresso realizado com todo o rigor que a academia exige para o seu reconhecimento, um congresso organizado por uma comissão formada por professores doutores das mais diversas áreas de diversas universidades brasileiras, congresso presidido pelo professor doutor Renato Malcher, neurocientista da Universidade de Brasília. Esse congresso, na sua conclusão, publicou a seguinte carta que eu gostaria de ler para as senhoras e para os senhores. Carta de Brasília em defesa da razão e da vida. Aliás, eu esqueci de registrar que entre os convidados internacionais que participaram do congresso estava o ex-presidente da Colômbia e ex-presidente da OEA, ex-secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, o senhor César Gaviria, que inclusive foi muito duro com as suas manifestações em relação à possibilidade de aprovação do projeto de lei 7663 do deputado Osmar Terra. O ex-presidente César Gaviria apontou para o perigo do Brasil ficar na contramão da política de drogas, quando todo mundo debate a sua flexibilização, inclusive com os Estados Unidos, o principal porta-voz e defensor da proibição das drogas, ter vivido no último ano a aprovação do uso recreativo de maconha em 2 estados, além das dezenas de estados que já autorizam o uso medicinal da maconha. A carta, então, é a seguinte. O Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade foi realizado entre 3 e 5 de maio de 2013 no Museu da República, em Brasília, para fomentar o diálogo sobre o tema das drogas. Nós, participantes do Congresso e signatários desta carta, constatamos que a política proibicionista causa danos sociais gravíssimos que não podem persistir. Não há evidência médica, científica, jurídica, econômica ou policial para a proibição. Entretanto, identificamos alarmados um risco de retrocesso iminente em virtude do projeto de lei 7663 de 2010, de autoria do deputado Osmar Terra, PMDB Rio Grande do Sul, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado federal Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas. Entre vários equívocos, o projeto prioriza a internação forçada de dependentes químicos. Vemos com indignação que a autoridade do governo federal se pronunciou a favor desta prática, conforme apontado pelo relator especial sobre tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, junto ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a internação forçada de dependentes químicos
constitui tortura, tendo em vista a trajetória política, compromisso com os direitos humanos e experiência pessoal em relação à tortura da presidente Dilma Rousseff, é inadmissível que o governo federal venha a apoiar a internação forçada. Entendemos que a aplicação dessa medida no Brasil atual representa a volta da política de higienização e segregação de classe e etnia. Mesmo em suas versões mais brandas, o proibicionismo infringe garantias fundamentais previstas na Constituição da República, conforme todas as esferas da sociedade, corrompe todas as esferas da sociedade, impede a pesquisa, interdita o debate e intoxica o pensamento coletivo. A tentativa de voltar a criminalizar usuários e aumentar penas relacionadas a tráfico de drogas é um desastre na contramão do que ocorre em diversos países da América e Europa, contribuindo para aumentar ainda mais o superencarceramento e a criminalização da pobreza. A exemplo das Supremas Cortes da Argentina e da Colômbia, é preciso que o Supremo Tribunal Federal declare com urgência a inconstitucionalidade das regras criminalizadas da posse de drogas ilícitas para uso pessoal. Em última instância, legalizar, regulamentar e taxar todas as drogas, priorizando a redução de riscos e danos, anistiando infratores de crimes não violentos, investindo em emprego, educação, saúde, moradia, cultura e esporte, são as únicas medidas capazes de acabar efetivamente com o tráfico, com a violência e com as mortes de nossos jovens. É um imperativo ético e científico de nosso tempo em defesa da razão e da vida humana. Seguem-se 118 assinaturas de profissionais da segurança pública, de acadêmicos, de militantes, de pessoas da área das ciências sociais, inclusive pesquisadores que desde os anos 60 e dos anos 70 se dedicam ao estudo das drogas na academia brasileira. Esse congresso certamente foi um marco no debate sobre a política de drogas no nosso país. A partir da realização desse congresso, fica mais do que evidente de que a defesa da legalização das drogas, ao invés de ser uma defesa alucinada de meia dúzia de pessoas, especialmente de pessoas que usam drogas, muito pelo contrário, a legalização das drogas é hoje uma demanda da comunidade científica de todo o mundo, inclusive da comunidade científica que compareceu em peso na realização desse congresso e manifestou inequivocadamente a sua posição pela legalização e pelo fim da política de guerra às drogas. Eu gostaria apenas de concluir que eu disse que eu saí de Brasília com dois sentimentos. Um sentimento profundamente otimista em função da realização desse congresso, mas um sentimento profundamente pessimista ao ter as notícias de que a Casa Civil, através da senhora Gleice Hoffmann, está negociando com o relator do projeto 7663, em que o bode foi retirado da sala. As partes do projeto que eram inadmissíveis sob qualquer espectro, por qualquer espírito democrático, como, por exemplo, a criação de um cadastro nacional de usuários de drogas e a obrigação dos professores delatarem os seus alunos, foram retirados do projeto. Mas esse era o bode na sala. A essência do projeto provavelmente será aprovada amanhã, em função do acordo da Casa Civil com o relator, que é a manutenção da destinação de recursos públicos para as comunidades terapêuticas e o estabelecimento da internação compulsória como forma de punir
os usuários de drogas, né? Massificando a internação como punição e não como tratamento. Infelizmente, eu volto de Brasília com a sensação de que na Casa Civil da Presidência da República está instalada uma espécie de Marco Feliciano de saias, que é, não é, a Gleisi Hoffmann, que é inclusive dona de comunidades terapêuticas, é uma pessoa absolutamente comprometida em conseguir financiamentos para as comunidades terapêuticas e que na sua posição, não é, de secretária da Casa Civil pode causar muitos mais danos para o Estado laico do que o Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhoras e senhores.